As mulheres casadas com homens carentes se sentem solitárias e abandonadas. Meu nome é Eliezer Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui compartilhando com você os resumos dos capítulos do livro O Silêncio de Adão. E hoje eu estou compartilhando com você o capítulo 10, que fala da paixão da carência, o homem que vive na carência. O que é um homem que vive na carência? É um homem que tem a expectativa de que as outras pessoas existem para ele suprir suas necessidades. Ou seja, é um relacionamento onde a esposa, o filho, os amigos, todos devem olhar para ele, perceber a carência dele, perceber as necessidades dele e aí então suprir essas necessidades. Então isso é interessante porque a maioria dos homens, segundo o autor do livro, é assim. 80% dos homens vivem nessa carência, 80% dos homens acabam alimentando isso e deixa os seus relacionamentos doentios, né? Fracos. Então, como por exemplo, né, a mulher tá em casa e aí dá o horário do marido chegar em casa, ele conta esse relato no livro e a mulher fica desesperada. O que eu vou fazer? Ele chegou, dá uma agonia, sabe? Porque ela se sente sempre no dever de ter que suprir algo na vida dele. Então, o homem que vive nessa carência é um homem que também acredita que Deus está a serviço dele. E quando a necessidade dele não é suprida por Deus num determinado momento, ele também se sente frustrado e acaba se sentindo ofendido porque Deus não supriu a sua necessidade. Quanto que ele acredita que Deus teria que ter cumprido aquilo, teria que ter suprido aquela necessidade. A esposa tinha que ter suprido aquela necessidade, os filhos tinham que ter cumprido aquela necessidade. Então, o homem que vive na carência, e esse é o padrão 1 que ele chamou lá no capítulo 9, esse é o padrão 1 do homem direcionado, governado por suas necessidades. Então ele fica cego às necessidades dos outros. Esse homem que vive nessa carência, que acredita que os outros têm que suprir a sua necessidade, ele não tem noção do quanto ele estraga e prejudica seus relacionamentos e o quanto que ele fere as pessoas com o seu comportamento. Ele não percebe isso, parece que ele fica anestesiado ou cego em relação a isso. O autor ele fala desse padrão 1, eu quero só ler rapidamente aqui um parágrafo. O homem que tipicamente segue o primeiro padrão, esse padrão da carência, vive sua vida pensando que os outros deveriam estar ali para eles. Seu senso de carência é tão real, tão profundo, tão forçoso, que pedir compreensão ou atenção lhe parece inteiramente razoável. Sua vida depende de obter isso. Então, ele acaba criando relacionamentos fragilizados, né? Ele cita também um personagem bíblico que vivia desse comportamento, né? Que é o rei Saul. O rei Saul, ele foi consagrado rei de Israel, e ele estava muito mais focado no que os outros vão pensar dele, na pressão que os outros atuavam sobre ele, que ele foi extremamente egoísta, achando que o povo, o seu exército, o profeta, Deus tinha que atender às suas necessidades. E quando o homem que vive nessa carência é governado por essa carência das suas necessidades não supridas, ele acaba agindo com egoísmo e prejudicando os outros nos seus relacionamentos. Então é um comportamento, é um padrão extremamente egoísta. E isso frustra os relacionamentos conjugais. As mulheres, como eu disse no início, se sentem solitárias, se sentem abandonadas, porque a presença dela no relacionamento é só para atender necessidades.
Então o homem não consegue observar a necessidade da mulher, o homem não consegue observar a carência das outras pessoas, o homem não consegue sair desse mundo dele. E ele fica então ali, e isso é nocivo. Eu me lembro do período de Saul, que Deus deu uma missão dele conquistar uma cidade e tinha que eliminar tudo aquilo que representava aquela comunidade, e ele não fez. Ele não fez porque ele queria a atenção para ele, né? Então, quando ele não fez, ele atendeu um pedido dos soldados, então não eliminou alguns rebanhos, o ter agradado aos seus soldados era uma necessidade dele de aceitação. Então, se ele agradasse os soldados, os soldados aceitariam ele, né? Ficariam bem com ele, né? O cara era tão egoísta que ele chegou ao ponto de ir no monte e ali erguer um altar, um cerimonial em nome dele. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele tinha sua carência, ele tinha sua necessidade e ele não buscou satisfazer isso em Deus. Ele tentou satisfazer isso por conta própria. Então, muitos homens vivem desse jeito, muitos homens estão focados apenas na sua história, apenas na sua necessidade, e o quanto isso é pecaminoso e o quanto isso é prejudicial. Ele vê Deus como se fosse alguém que está ali para suprir sua necessidade. E quando Deus não supre a sua necessidade, ele briga com Deus, ele se revolta com Deus, ele despreza Deus, despreza a esposa, despreza os filhos, despreza os amigos, exatamente porque eles não supriram a necessidade deles. Olha o que diz o texto, eu vou ler só uma parte do texto onde fala da história de Saul, que diz assim: agora observe cuidadosamente o que Saul faz a seguir. Aí eu vou ler o texto para você. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Senhor, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Olha só, ele tinha feito o que não devia, ele desobedeceu, e aí então ele pede para o profeta ir com ele, para quê? Só para ele ficar bem com os anciãos, só para ele ficar bem com a sua guarda, né, o seu exército. Então, o homem que vive no padrão 1, que é a paixão pela carência, todos estão ali porque precisam atender a minha necessidade. Ele tem um comportamento extremamente egoísta. Então, essa luta, carências, necessidade versus arrependimento e paixão por santidade. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Saul, ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele apenas queria que as coisas funcionassem para atender uma necessidade dele. Davi não. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, Davi sentiu que ele pecou, mas ele também se arrependeu. Ele se quebrantou diante de Deus, porque ele entendia que ele feriu o coração de Deus, que ele pecou contra Deus, diferente de Saul. Saul não percebeu que ele desobedeceu, não percebeu que ele pecou contra Deus. E aí ele toca a vida dele, e então o profeta comunica que Deus tirou dele o reino. Você, homem, que está aqui, como que você está vivendo a sua vida? Você está na carência? Você está achando que todo mundo deveria suprir a sua necessidade? Você acredita que Deus tem que suprir a sua necessidade, que o pastor tem que cumprir a sua necessidade, que a tua esposa tem que suprir as suas necessidades, que seus filhos têm que suprir a sua necessidade, que o seu patrão tem que suprir a sua necessidade?
e quando isso não acontece, você fica nervoso, você fica irritado, é assim que você anda vivendo, você precisa voltar-se para Deus, porque no mundo de Deus, Ele quer suprir a necessidade do seu coração, para que você não venha a depender de ninguém, nem das circunstâncias, nem do momento da outra pessoa, mas sim de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. E ele cita aqui, se você quer ver alguns exemplos assim, será que eu sou um homem desse jeito? Olha o que esses homens esperam das outras pessoas, tá? O autor diz assim, ouço o clamor do homem carente. É bem interessante esse parágrafo. Esteja aí para mim, é o que ele diz. Você não sabe quanto estou vazio, quanto me sinto desesperado, quanto minha vida é dolorosa. Por que você não pode? Aí dá uma lista, né? Por que você não pode ter mais consideração? Por que você não pode falar com mais bondade? Por que você não pode ler mais livros? Por que você não pode fazer-me mais perguntas? Por que você não pode vestir-se de maneira mais atraente? Por que você não pode falar menos nas festas? Por que você não pode me apoiar mais? E ele vai citando aqui várias coisas que o homem carente fica exigindo que os outros façam. Um outro exemplo de características, né, de como que esse homem está vivendo nessa carência, ele diz assim, como a maioria dos homens dominados pela paixão da carência, este homem, ele não encontra nada de errado em si mesmo, ele só vê que os outros não supriram a necessidade dele, mas ele não vê nada de errado em si. Vê apenas que a outra pessoa podia fazer de forma diferente, então é sempre o outro que está errado, ele nunca está errado. Os outros tinham que fazer de forma diferente para suprir a sua necessidade, mas ele não percebe que ele podia fazer isso. Sente-se justificado em sua ira, então se ele está nervoso, alguém não atendeu a sua necessidade, ele ficou nervoso, então essa ira é justificada. Não consegue enxergar as necessidades dela além das suas, ou seja, ela não consegue perceber que as pessoas que estão ao seu redor também têm suas necessidades. O que fazer então, Eliezer? Como que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos entender que quem deve suprir a nossa necessidade é o Senhor, é Deus. Nós, os homens, temos que entender que aquilo que está em nós, aquilo que nós precisamos, Deus quer nos dar isso através de um relacionamento pessoal. Então, o homem que vive nessa carência, vive nessa desejo de que as suas necessidades sejam supridas por outras pessoas, devem buscar em Deus suprir as suas necessidades. E eu concluo com último parágrafo, né, apresentado aqui pelo autor do livro, que diz assim, quando somos governados pela paixão da carência e cremos que nosso mais profundo gozo depende de outros corresponderem às nossas expectativas, destruímos a vida e empanamos a beleza. Neste ponto, não somos homens viris. Então, espero que você possa entender como isso está funcionando na sua vida. Espero que você consiga virar essa chave de sair dessa dependência das necessidades e da carência e correr para o Senhor, quem realmente vai suprir a sua necessidade. Então você deve ser governado por Deus, por meio das orientações que Ele nos dá na sua palavra. Nós, os homens, funcionamos melhor, somos viris, quando nós usamos toda a nossa força para suprir a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, especialmente as mulheres. Nós devemos usar a nossa força para proteger as mulheres e não tirar da mulher a força de que precisamos. Está errado isso daí, nós temos que virar essa chave e passarmos daqui para frente a despejar as nossas necessidades em Deus e a começar a usar a nossa força para abençoar aqueles que estão em um relacionamento conosco. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aqui o seu like, assim a plataforma vai entender
que esse vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e depois eu compartilho o capítulo 12, que foi também tremendo, muito bom, abençoador. Até lá, Deus abençoe.